Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje vamos falar um pouco sobre a diplomacia chinesa e um pouco das repercussões e do modus operandi de como que a diplomacia vem funcionando desde a chegada do Xi Jinping ao poder. Para vocês que estão acompanhando pela primeira vez, muito obrigado. Se gostarem do canal, por favor, se inscrevam. Para vocês que estão sempre aqui, muito obrigado também pela participação. Como vocês viram, durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, também nós tivemos um anúncio muito importante para toda a geopolítica global, né, que foi uma espécie de aliança entre China e Rússia, onde o presidente russo Putin falou que não há limites para essa aliança, onde qualquer coisa pode ser feita. Essa aliança, ela tomou como um ponto de convergência dos dois a inimizade e a antipatia em relação aos países ocidentais e aos Estados Unidos também. Ou seja, dois países que se incomodam profundamente com as sanções, se incomodam profundamente com as narrativas de direitos humanos, se incomodam profundamente com tudo relacionado à postura interna do governo chinês e do governo russo, eles são naturalmente frutos de antipatia, geram antipatia do Putin e do Xi Jinping. Então, essa aliança dos dois, ela acaba vindo a funcionar bem, porque os dois eles têm uma frente de combate muito similar hoje, e como nós podemos ver na Europa, cada vez mais a relação do Putin com os países ocidentais, e mais especificamente da OTAN, vão se deteriorando por conta da situação da Rússia, e tem vários vídeos aí que eu gravei ultimamente para vocês verem como é que essas coisas estão andando. Já com a China, a questão não é só Taiwan, que a China cada vez mais aumenta o poder militar ali no Estreito de Taiwan e faz incursões aéreas sistemáticas em áreas, na verdade, em cima do território taiwanês, mas também envolve a questão de Hong Kong, Xinjiang, que é uma coisa muito importante, Tibete e também outras partes. Então, essa aliança dos dois, ela é uma aliança que ela já era basicamente esperada, e a tendência agora é que nós vamos entender um pouco mais de como que isso vai refletir em outros aspectos no mundo. Nós vimos, por exemplo, que ela envolve um aumento considerável da relação comercial entre os dois países, onde a Rússia deve exportar mais de 120 bilhões de dólares em gás, em petróleo, mas também lítio, alumínio, fertilizantes e várias outras áreas. Existe também conversas para uma cooperação de defesa, onde a Rússia pode dar um apoio logístico e também cooperação na área de inteligência entre os dois países. Mas o ponto interessante que eu quero trazer hoje para vocês é a diplomacia chinesa. A diplomacia chinesa, até o ano de 2008, ela sempre foi muito quieta, ela nunca teve uma postura muito forte no mundo. Isso reflete, de certa forma, ou refletia, de certa forma, o caminho que a China optou de focar mais no mercado e na sociedade, focar mais domesticamente e apenas ajustar alguns pontos aqui e acolá de imagem no exterior. Em 2008, quando nós tivemos a crise do mercado financeiro, a quebra do Lehman Brothers, do Bear Stearns, e que isso desencadeou uma crise econômica global, a China viu uma oportunidade muito grande para ajudar alguns países, principalmente na América Latina e na África, com linhas de crédito. Essas linhas de crédito, elas visavam não só abastecer e melhorar o caixa desses países para que eles se protegessem dos impactos negativos da crise nos Estados Unidos, mas isso também abriu um flanco de oportunidades enormes para os chineses. E esse flanco de oportunidades se traduziu na área comercial, principalmente na importação de commodities desses países produtores. Mas isso também funcionou como uma via de mão dupla, porque se por um lado a China importava commodities de vários países, Brasil, Argentina, Peru e também na África, Congo, etc., por outro lado, a China ela também exportava muitos produtos manufaturados com preço muito mais baixo do que aqueles oferecidos por países europeus e os Estados Unidos. Então, isso acabou gerando uma relação de proximidade que levou a China a praticamente
aumentar consideravelmente o número de países no qual a China hoje é o principal parceiro comercial. Essa relação comercial, ela também abriu uma possibilidade, uma oportunidade de uma interação diplomática mais robusta. E essa interação diplomática da China com vários desses países, ela acabou centrada em cima da possibilidade e da ampliação dessa relação comercial e como que essa dependência comercial e também dependência financeira por meio das linhas de crédito acabou gerando várias oportunidades que a China naturalmente não teria em outras situações. Assim como, por exemplo, a instalação de uma base militar na Argentina de observação espacial, onde cidadãos argentinos não podem entrar, mesmo estando em território argentino, e ao mesmo tempo também uma relação muito profunda com Brasil, com Peru, com Chile na área de infraestrutura, com a aquisição de várias minas, com a aquisição de terminais portuários, etc. Então, tudo isso acabou ampliando a forma como a China se relacionava com cada um desses países. Agora, a diplomacia chinesa, ela nunca teve uma característica muito forte e muito bem sucedida no campo de desenvolver a relação com um país que não fosse por meio da geração de dependência comercial ou financeira. Ou seja, se não há dinheiro envolvido, se não há investimento envolvido, a China não tem uma capacidade ampla, até o momento, de gerar uma relação de bem-estar ou uma relação positiva e preferencial com um país, se não for por meio desses investimentos. Então, a China não traz para a mesa aquilo que se chama de soft power, a possibilidade de engatar uma relação positiva, que traz frutos positivos, sem a necessidade de ancorar isso nos acordos comerciais ou nos acordos financeiros. Tanto é que muitos dos países hoje que dependem comercialmente e financeiramente da China fazem isso porque não veem outras opções no mundo. O Brasil, a Colômbia, até o Peru, em algumas oportunidades, mencionaram que se tivessem a oportunidade de ampliar a relação comercial com a Europa, com os Estados Unidos e até mesmo com a Índia, eles gostariam de diminuir a dependência que eles têm em cima da China. Então, essa dificuldade da diplomacia chinesa de traduzir esse grande impacto comercial e esse grande impacto financeiro em ações tangíveis de relacionamentos positivos entre os países é algo que eles ainda não conseguiram fazer desde que a China começou a se abrir mais diplomaticamente e politicamente para o mundo. Ao mesmo tempo, o governo chinês ele atua muitas vezes com narrativas um pouco contraditórias. Se, por um lado, Xi Jinping é muito firme em afirmar que todos os países que jogam contra a China e que não acreditam no crescimento chinês ou na estabilidade do Partido Comunista irão se arrepender no futuro, por outro lado, ele fala sobre paz e integração entre os povos na abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim. Então, essa postura ainda não está bem desenhada, qual que é a linha que a diplomacia chinesa quer seguir. Um dos pontos interessantes é o que eles chamam de Wolf Warrior Diplomacy. E esse tipo de diplomacia, ela é vista na China como uma diplomacia mais assertiva, onde a China começa a forçar o seu papel no mundo com ações mais assertivas em relação a outros países. Isso fez com que a China gerasse um aumento no confronto de narrativas com os Estados Unidos, por exemplo, fazendo com que vários focos no mundo acabassem estando entre disputas de influência entre os dois países. Mas isso não consegue ser sustentável se a China não envolve os aspectos comerciais e financeiros que eu comentei. Agora, a grande prova que vai ser colocada à mesa na forma como a China faz a sua diplomacia é na própria relação com a Rússia. E um ponto muito importante foi na reunião emergencial do dia 20 ou 21 de fevereiro, no Conselho de Segurança da ONU, uma reunião que foi convocada pela Ucrânia, e que nessa reunião a China ela acabou jogando uma mensagem muito dúbia. Se por um lado ela não quis se colocar contra o seu novo e grande aliado, Rússia, por outro lado, a China ela também não quis criticar ou jogar contra a soberania territorial ucraniana, até porque uma das principais narrativas chinesas ultimamente vem sendo a soberania de cada país em
tomar conta do seu próprio destino e agir da forma como melhor lhes convém dentro de seus próprios territórios. Então, a partir do momento que a China entende que a Rússia tem o direito, ou que a Rússia está correta defendendo o seu aliado em agir em relação à Ucrânia, ela coloca por água abaixo a narrativa de soberania que seria da Ucrânia de entrar na União Europeia ou de entrar na OTAN se quisesse. Mas, por outro lado, ela também tem que ter um cuidado muito grande para que isso não gere um impacto negativo na relação com Putin. Hoje, o que se pode ver é que a forma como a diplomacia global funciona é uma forma que foi desenhada historicamente pelos países ocidentais. Então, a China ela ainda não conseguiu interagir de uma forma muito eficiente nesse contexto diplomático sem lidar com relações transacionais baseadas em comércio e no financiamento de obras. Então, o grande ponto que nós devemos observar é até que ponto Xi Jinping ele vai alimentar uma política externa chinesa sem uma diplomacia claramente desenhada. Será uma diplomacia de autodefesa, argumentando contra os ataques ocidentais em cima da violação de direitos humanos em Xinjiang, em Hong Kong, na questão de Taiwan, etc., ou será uma diplomacia e uma política externa voltada para o apaziguamento, que é aquilo que o Xi Jinping queria. Ele queria que a China fosse reconhecida como um país que atraísse e conseguisse mediar conflitos e situações em outros países do mundo e que fosse bem vista pela maioria dos países do mundo, e isso é algo que a diplomacia chinesa hoje ela mostra um pouco de contradição. Bom, à medida que os assuntos vão desenrolando, e principalmente a forma como a China vai se posicionar com o que está acontecendo na Europa, é muito importante para indicar como que eles vão se posicionar no futuro. Vamos observando e ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.